Fala, terceirão, bom dia, tudo bem por aí? Tempos de coronavírus, né? Todo mundo se cuidando em casa, né? Não esqueça do álcool gel, vamos manter a higiene aí, apesar de que se tratando de vírus, né? Todo cuidado é pouco. Então, dando continuidade ao capítulo 3, vamos recapitular aí a reprodução vegetal entre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Capítulo 3, página 134. Uma característica que é comum a todas as plantas é o que nós chamamos de alternância de gerações, ou seja, uma geração haploide e uma geração diploide. Então, durante esse ciclo, os indivíduos haploides gametófitos produzem gametas, isso por mitose. Quando ocorre a fecundação, esses gametas formam então o zigoto, esse se desenvolve dando origem então aos indivíduos diploides, que no caso, os esporófitos. Esses, quando atingem a fase adulta, essas células do corpo dos esporófitos dividem-se por meiose, originando células haploides, que são os esporos. A partir daí, cada um desses esporos, em condições ambientais adequadas, desenvolve-se e dá origem a um gametófito haploide, fechando o ciclo de vida então da planta. Lá em briófitas, né, o reino plant, ele começa então lá nos organismos mais simples possível, nesse caso os briófitas. Uma reprodução assexuada, então certas briófitas têm a capacidade de reproduzir por meio de processos sexuados, isso vai acontecer por fragmentação, e a produção de propágulos. Por fragmentação, um pedaço do corpo do gametófito parental, esse se desprende. Ao se desprender, encontrando um local adequado, ele vai gerar então novos gametófitos. É o que acontece em hepáticas e antóceros. Durante a produção de propágulos, né, isso é muito comum, ocorre no gametófito de hepáticas como a marcante. No corpo desse indivíduo, forma-se uma estrutura em forma de taça. Essa estrutura é o conceptágulo, que libera então propágulos no ambiente, originando um novo gametófito. Então, a reprodução das briófitas, reprodução assexuada, né? Veja bem, há uma fragmentação, ou seja, um brotamento. A partir daí, a produção então de propágulos e conceptáculos. Então, o propágulo, tá, é essa estrutura, tá? Tá mostrando aqui, né? Vejam, aqui estão os rizóides. Aqui, essa região é o talo, né? Essa região aqui é o talo. E aqui está o conceptáculo, né? Que é essa estrutura em forma de taça. Conceptáculos, então, eles liberam propágulos, que são estruturas formadas por tecidos meristemáticos, tecidos de formação, né? São indiferenciados. Esses, ao se desprenderem da planta, onde se estabelecem, vão dar origem a uma nova planta, né? É o processo da propagação. A reprodução sexuada em plantas avasculares como briófitas são as únicas em que a fase do gametófito, a fase haploide, ela é dominante. Nas briófitas, há espécies que apresentam gametófitos hermafroditas, monóicos ou bissexuados, né? E espécies que apresentam gametófitos distintos para cada sexo. A maioria dos musgos são dioicos. Logo, nós entendemos que cada gametófito possui apenas anterídeos, parte masculina, ou apenas arquegônios, que é a parte feminina. E aí nós temos, então, o ciclo reprodutivo das briófitas, né? Como nós já vimos isso anteriormente, apenas aí uma recapitulação. Em pteridófitas, a reprodução assexuada é por brotamento. Os brotos surgem espaçadamente do rizoma do caule subterrâneo da planta-mãe, né? Com o tempo, pode ocorrer fragmentação das regiões entre brotos, acabando por originar indivíduos isolados e independente, geneticamente iguais. Já na reprodução sexuada em pteridófitas, como em todas as plantas, ocorre a alternância de gerações, onde o esporófito é a fase dominante. Só lembrando que as samambaias são esporófitas. Na parte inferior de folhas das samambaias é possível ver os soros. Então, essas estruturas, os soros, são pontos marrons que nós encontramos na parte inferior da folha. São conjuntos de esporângios, ou seja, estruturas produtoras de soros. Na reprodução sexual, então, de pteridófitos, os esporos são liberados dos esporângios quando estão maduros. Se for depositado num local em que haja condições de luminosidade, umidade favoráveis, germinará um gametófito. Esse gametófito das samambaias é o prótalo. Esse se fixa ao solo por meio de rizóides e nele se desenvolvem gametângios masculinos e femininos, que são formadores de anterídeos e de arquegônios.
Na presença de água disponível no ambiente, arrasta os enterozoides até o arquegônio. Né? Os enterozoides nadam então até a osfera. O resultado é a fecundação. Dessa fecundação, origina-se o zigoto diploide. Esse zigoto cresce acima do prótalo e se degenera com o tempo. O esporófito, exatamente, a samambaia. Lembrando que nessa fase, né, aqui, né, onde diz que os enterozoides nadam até a osfera, é uma característica que pteridófitas compartilham lá com as briófitas. Lembrando que a partir daqui eu tenho plantas vasculares, ou seja, eu já encontro vasos condutores de seiva. Notadamente, por conta disso, né, o tamanho da estrutura corporal é bem maior em relação às briófitas. Né? Então aqui, né, na parte inferior das folhas, nós vamos encontrar então os soros, né? Esse se abre, né? Os esporos então caem no local adequado, vai formar o prótalo. Então nessa estrutura aqui, né, os enterozoides eles têm que nadar até o arquegônio para ocorrer a fecundação. Então para isso ele vai depender exclusivamente da água. Então essa é a característica que é compartilhada com as briófitas, né? A partir de gimnosperma, a água como agente responsável pela fecundação, eu já não tenho mais. Né? Então a água aqui ela passa a assumir uma outra função, né? Mas menos a de garantir a questão da reprodução. Então em gimnospermas, os gametófitos masculinos são os grãos de pólen, os gametófitos femininos correspondem então a uma parte interna do óvulo. Então esse pólen, quando ele é formado, ele é um esporo, né? No caso uma célula, mas quando é disperso, ele já se dividiu, correspondendo então ao gametófito masculino. Né? Vejamos aqui o ciclo de vida de um pinheiro do gênero Pinus. Né? Ele é monóico, apresenta estruturas então masculinas e femininas. Essas estruturas estão localizadas em folhas modificadas, que são os estróbilos. Então nós podemos perceber que há dois tipos de estróbilos, masculino ou microestróbilo, no qual estão os microsporângios, né, diploides, formadores de esporos masculinos, andrósporos ou bicrósporos, e feminino ou megastróbilo, o qual contém então os megasporângios, diploides, que originam a partir daí por meiose os esporos femininos, o ginósporo ou megásporo haploide. Então no ciclo de vida, né, vejo como nós já vimos, né, a formação do grão de pólen acabou sendo essencial para que houvesse, então, uma fecundação. A partir daí, eu já não tenho mais a água como agente responsável, né, por esse ciclo reprodutivo. Tá? Depois que ocorre, então, a fecundação, é formada, então, a semente. Então, a dominância das espermatófitas no meio terrestre, né, trouxeram, assim, alguns benefícios. Entre eles, protege o embrião contra a perda de água devido à presença da casca, nutre o embrião por meio de um tecido haploide e nutritivo, aumenta a chance de ocorrer dispersão por meio do vento ou por algum animal e, ao mesmo tempo, potencializa a capacidade de ocorrer germinação. Temos que entender que a casca ela é um tecido nutritivo, o que permite que o embrião sobreviva por um longo período, até que as condições ambientais ideais ocorram. Tá? A partir daqui, a reprodução sexuada de angiospermas. Então, nós temos aqui plantas vasculares com sementes e frutos. Estruturas reprodutoras são as flores. Né? As partes das flores constituem, então, pedúnculo ou pedicelo. Ela vai ser aquele eixo de sustentação da flor no caule. Temos o receptáculo, que é o local onde são inseridos os verticilos florais. O androceu, um conjunto de folhas modificadas, né, os estames, os quais estão o sistema masculino de reprodução. O gineceu, que é um conjunto de folhas modificadas, também conhecidos por carpelos ou pistilos, que formam o sistema feminino, né, de reprodução. O cálice, que é um conjunto de folhas modificadas, geralmente verdes, né, que são denominadas sépalas. E a corola, que é um conjunto de folhas modificadas, coloridas, né, denominadas então, vulgarmente conhecidas como pétalas. Então, uma flor completa, ela vai ter essa estrutura. Tá? Então aqui está a antera, né? Aqui é produzido então o pólen. Esse pólen então é levado, né, até essa região, tá? Onde então ele vai germinar e vai chegar até esse interior para ocorrer então a fecundação. Aqui nós temos os principais agentes polinizadores. Né? Então o pólen ele terá que ser transportado, né,
está a região do tubo polínico, tá? Então, para isso, nós temos os agentes polinizadores. Então, pode ser através do vento, a anemofilia, né? A entomofilia, que é um termo geral para todos os meios de polinização através de insetos, né? Mas é um termo mais usado para a polinização efetuada por abelhas, vespas e moscas. Nós temos a cantarofilia, né, que ocorre com auxílio de besouros, a psicofilia, efetuada por borboletas, a falenofilia, através de mariposas, a ornitofilia, por aves, a hidrofilia, a água, a artificial, né, através do próprio homem, e a quiropterofilia, que é a polinização feita por morcegos. Tá? O pólen, então, no processo de germinação, né, do grão de pólen, né, forma-se o tubo polínico. Esse tubo polínico, então, ele cresce penetrando no estilete em direção ao ovário. À medida que isso acontece, a célula geradora ela migra para o tubo polínico e se divide por mitose, originando duas células espermáticas, que são os gametas masculinos, né, e sem flagelos. Né? Então, cada flor ela tem um formato, ela tem uma característica própria que permite, então, a atração do agente polinizador. Então, esse agente polinizador, ele vem em busca do próprio pólen, ele vem em busca do néctar. Com isso, ele consegue transferir o pólen da parte masculina para a parte feminina, ocorrendo, assim, a fecundação. Tá? Ao mesmo tempo, nós podemos promover, assim, também a reprodução assexuada em angiospermas. Né? Então, a partir daqui, nós temos a estaquia, que consiste na retirada de um pequeno galho, né, e num vaso com terra adequada, né, ele pode então propagar formando uma nova planta. Tá? Nós temos a auporquia, como eu já expliquei em sala, né? A enxertia e a mergulhia. Isso aí são exemplos, são meros exemplos, tá, de reprodução assexuada em angiospermas. A partir daqui, né, gente, isso aí é apenas um resumo daquilo que foi trabalhado, né? Faça uma leitura geral do capítulo aí, né, só para a gente recapitular mesmo, e consequentemente vou estar mandando aí um outro vídeo, ok? Abraço a todos!